Vamos para a nossa primeira aula de modelagem, utilizando o Revit e parametrizando a família também. Vamos fazer o seguinte: abrir no template novo, escolher um tipo de família, o tipo modelo, que você vai usar. Vamos colocar os parâmetros de medidas. Eu utilizo normalmente metros, que eu acho mais fácil também, mas tem pessoas que gostam de centímetros, né? Aí coloca conforme achar mais prático. O atalho é o UN. Aí a gente faz os ajustes. Vamos ajustar. Esse vídeo está saindo assim porque eu fiz primeiro a gravação do vídeo. Aí depois eu fiz o áudio para poder explicar melhor também, né? Para ser mais objetivo também. Essa linha que eu criei é uma RP, né? A gente faz o comando RP nela, que é uma linha modelo. A gente vai traçando outra linha modelo também na vertical e usamos o comando mirror para poder espelhar. Após fazer o espelhamento dela, vamos cotar com o comando DI, que é a cota alinhada. Essa primeira cota será a cota da espessura. A espessura do nosso painel, né? De uma das peças desse painel. Aí a gente vai ali naquela forma para a gente poder inserir o parâmetro, espessura painel. Clicar em OK para poder gerar essa cota, esse parâmetro. E agora em seguida a gente vai criar essa cota que ela é equidistante. É uma cota igual para ambos os lados. Após criar essa cota, que ela vai prender para os dois lados se mexerem simultaneamente iguais, a gente cria mais um ou outro parâmetro, dados de parâmetro, e vamos colocar agora comprimento. E mais uma cota feita, mais um parâmetro feito. Vamos agora mudar ali a vista, nossa elevação, a frontal, para a gente poder usar o parâmetro de altura. Vamos inserir mais uma cota, clica nela, vamos ali na calculadorazinha e criar um novo parâmetro, altura. Após criar a altura, vamos ir na vista de referência. Agora vamos criar a nossa extrusão. Vamos selecionar a forma que a gente quer fazer. Após criar a extrusão, precisamos prender, fechar todos os cadeados nas RPs que a gente criou, nas linhas de referência. Vamos pegar o comando AL, que é o alinhar. A gente alinha a parte da extrusão que ficou faltando. Vamos testar agora, após realizar a extrusão, vamos testar os parâmetros de altura, comprimento e espessura do painel. Criando o nosso nome, o tipo da família agora, é painel. Vamos testar a altura, o comprimento e a espessura. Isso é bom fazer quando estamos criando a família, para caso tenha algum erro, sabermos onde foi e corrigir. Essa é uma prática que temos que ter na criação de famílias. Após inseridos os novos parâmetros, as novas dimensões, vamos agora reduzir para testar também, tanto aumentando o tamanho quanto reduzindo. Perfeito. Ele está atendendo a esses parâmetros que a gente inseriu.
Agora, sim, uma parte importante aqui agora. Criamos essa primeira família, essa família será a principal e vamos salvar como ela e criar uma nova. Nessa nova a gente criou a RIPA. Fizemos isso para poder aproveitar os dados que a gente inseriu, né? Igual comprimento, altura e espessura. Com essa nova família, que é a RIPA, a gente vai salvar ali o nome dela como RIPA. Após ter salvo, vamos agora dimensionar essa peça. Vamos colocar o comprimento, a espessura que a gente deseja, né? Aí que o modelador desejar. Vamos renomear também essa outra família na nossa busca ali. Colocar RIPA. Perfeito. A altura permanece, vai seguir a altura do painel. Agora ali o comprimento a gente coloca de 5 centímetros. E a espessura a gente põe de 2 centímetros, né? Uma peça de MDF, né? Comum, padrão, de 2 centímetros. Pronto, após ter feito a nossa ripa, agora vamos carregar no projeto, carregar no template da família que queremos criar o painel. Vamos alinhar agora essa ripa. Isso que eu fiz foi uma família aninhada. Aninhamos uma família dentro de outra. É o nome que chama, é aninhar. Aninhamos agora essa família. Vamos fixar. Ali eu fiz o que? O comando de matriz. Fomos ali no comando de matriz, depois de ter criado. Ali na matriz a gente pode colocar a opção como segundo. Tem como o último. Tem como a gente colocar matriz para a segunda peça ou matriz para a última peça. Isso muda conforme você cria, né? Conforme a criação, a modelagem da família. Depois que a gente inseriu essa outra matriz, inseriu uma matriz, fixamos ela na outra extremidade, tanto na parte rente ao painel, quanto na parte do lado da outra extremidade, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Agora criamos o parâmetro de quantidade. Após ter criado esse parâmetro de quantidade, agora vamos colocar a fórmula. Essa fórmula é para quê? Quando a gente for alterar o tamanho do comprimento, ele vai também, o Revit irá entender que precisa disponibilizar mais ripas neste painel. E fazemos o quê? Copiamos e colamos ali o parâmetro de comprimento. Vamos colar. Quando a gente cola esse parâmetro, a opção de quantidade, ela fica com uma fórmula, que ela vai ficar inteligente, né? Vai ser uma família inteligente, acaba sendo uma família inteligente, sendo isso, as fórmulas que a gente insere nela. Então, inserimos ali o comprimento dividido por 0,1, que é o espaçamento que a gente precisa entre o começo da ripa
até o início da próxima ripa, entendeu? Que é contando, isso conta com 5 centímetros da ripa, mais o espaçamento dela até a outra. Inserimos as ripas, fizemos o teste, isso também serve para ter um limite. Após o comprimento, quando a gente alterar o comprimento do painel, vai também alterar a quantidade de ripas, mas elas irão ficar na distância fixa. Testamos ali também a espessura do painel, colocamos em 6 centímetros. Estamos testando também a altura, isso é bom fazer o teste. Na família aninhada, igual assim, se você tivesse criado a ripa dentro da família, tivesse criado essas duas extrusões, tanto o painel quanto a ripa, na mesma família, quando você fosse fazer essa matriz aí, provável que ela daria erro. Caso fosse para você poder colocar a altura, quando for aumentar ou diminuir, ele iria ocorrer um erro. Esse erro seria a matriz não ia entender essa diferença de altura entre a primeira ripa e a última ripa. E é por isso que a gente cria uma nova família e aninha ela dentro de outra. E aninhando ela, iremos também aninhar a altura da família padrão, que seria do painel, aninhado com a altura da ripa. Estamos ali fazendo um outro parâmetro de altura que é pro balcão. Eu coloquei base ali, mas acaba sendo o balcão, a parte, né, onde a gente coloca coloca quadro, algum outro objeto. Essa parte aí agora é a espessura deste balcão, a espessura dessa peça. Vamos colocar ali de 2 centímetros. Tá? Esse travamento, ele é para seguir a altura principal, que foi a nossa altura 2 ali. Quando a gente for aumentar e diminuir a altura, aquelas duas linhas de referência, elas vão seguir juntas. Vamos criar uma outra linha de referência também e vamos alinhar ela à base, à face da ripa. É sempre bom criar essas linhas de referência, pois caso a gente alinhe na própria extrusão, no próprio objeto, tem situações que ocorre erro. Agora eu escolhi ali a varredura, o varrer, né, que é o swap. A gente selecionamos o caminho, agora vamos editar o perfil. Selecionamos ali a elevação, a frontal. Agora vamos desenhar o nosso balcão. Desenhando o balcão, vamos travar com cadeado e alinhar na extremidade. Perfeito. Alinhado a peça do balcão, vamos ok, pôr no 3D. Agora vamos testar os parâmetros que a gente inseriu para essa nova peça. De altura, perfeito. Está respondendo. O comprimento também, vamos fazer o teste do comprimento. Aumentar um pouco mais. Ele acompanhou também. 3,50 m. Agora a próxima parte, já finalizando a ripa, finalizando o projeto.
Vamos agora testar a profundidade desse balcão. Tá ok, na linha de referência ele está seguindo a linha de referência. Agora vamos criar uma nova cota alinhada. E vamos inserir um parâmetro. Vamos criar um parâmetro para esse balcão, que é a profundidade da base, né? Eu inseri aí profundidade base, mas acaba sendo profundidade balcão. Perfeito, parâmetro criado. Vamos realizar o teste. Sempre quando criar algum objeto e fixar ele a uma linha de referência, sempre bom fazer os testes. Vamos ali testar. Ok, está respondendo sem nenhuma falha. Vamos testar a altura ali agora, colocando de 40 centímetros. Subiu perfeitamente. Vamos olhar o 3D para ver se não tem nenhum erro na modelagem. Agora nós estamos chegando na parte final. Parte final que é para a gente pôr a textura, né? Selecionamos ali a extrusão, que é a base do painel. Vamos criar um outro parâmetro, que é parâmetro de material. Criado esse parâmetro de material, agora vamos lá na biblioteca do Revit, onde tem as texturas. Vamos criar um novo material. Seria o nome, né? Por nome madeira. Agora vamos lá na biblioteca do Revit, onde terá as texturas. Perfeito, agora a gente seleciona a madeira que você prefere, a madeira que o projetista, que o modelador preferir. Vamos utilizar a aparência de renderização. Vamos colocar ali em realista, para poder ver. Não foi ainda, então alguma coisa ficou faltando. Ficou faltando identificar o material no nosso parâmetro, identificar o material madeira no parâmetro material. Agora, para poder editar a ripa, como ela virou uma matriz, então temos que selecionar a ripa, editar família, após estar com ela para a edição, aí a gente pode inserir o material madeira. Nesse caso, a nossa família de ripa não estava com as funções corretas ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fechar, concluir, clica na ripa. Vamos clicar na ripa, editar o grupo. Agora editar família. Não está aparecendo ainda porque a gente precisa editar na família da ripa. Clica na ripa, editar família, clica na extrusão. Agora sim, agora precisamos ir ali no material, corrigir ele na canetinha e colocar como instância. Isso também serviu para a altura da ripa, para ela obedecer à família principal. A gente atualiza. Agora sim, estará disponível ali. Vamos agora criar um parâmetro de material na família principal do nosso painel. Seleciona o tipo de dado, material, ok. Após ter criado o material, vamos inserir o tipo, madeira. Perfeito. Agora vamos clicar na ripa, editar o grupo, selecionar ela e
anexar ao material que a gente especificou na família principal. E por último, agora vamos selecionar a base balcão e inserir o dado material. Após feito isso, vamos agora testar os tamanhos, as dimensões variadas, inserindo a altura, comprimento, para ver se está obedecendo, se não está aparecendo nenhum erro. A princípio está tudo certo. A espessura do painel, vamos ver ali se não vai ter erro. Perfeito, sem erro, todas as ripas foram juntas também. Vamos agora alterar a altura do balcão. Altura 2, perfeito. O balcão seguiu. Quantidades ali de ripas também já está na forma. E é isso. Família feita. Já com os parâmetros, parametrizada, atende qualquer tamanho de ambiente, qualquer tamanho de sala, qualquer tamanho de quarto. E é isso. Fizemos a nossa família de painel.